Estamos hoje em Mulheres de Primeira, na quarta. É uma programação feita pelas mulheres da Primeira Igreja Batista de Ponto Chique, a MCM, que são as Mulheres Cristãs em Missão. E hoje eu fui escolhida para trazer para vocês uma reflexão. Uma reflexão justamente porque ainda estamos no mês da mulher, claro, né? Que é março. E aí eu vou falar sobre uma mulher, né? E escolhi Ruth porque atualmente estamos vivendo um momento bastante difícil, crítico dentro da nossa sociedade, não só dentro do Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos vivendo, né, no isolamento, inclusive não estamos atualmente fazendo os nossos cultos, as nossas atividades dentro da igreja exatamente por isso, mas que nós acreditamos, né, que Deus vai aí renovar as nossas forças e que as coisas vão caminhar de uma forma que dará a direção correta para que as coisas fluam bem, né? Então eu escolhi Ruth exatamente por isso, porque ela tem a questão das atitudes, coisas que necessárias na nossa atualidade, para que a gente tenha uma reflexão muito séria sobre tudo que a gente está vivenciando, sobre o nosso posicionamento, sobre o que temos feito. Então eu pensei muito na história de Ruth. E para falar sobre Ruth, a gente tem que conhecer um pouquinho, né, do que tudo que está envolvendo a Ruth. Então eu gostaria de estar aí falando inicialmente que ela foi a bisavó, né, de Davi, e toda a história dela traz toda uma temática voltada para que a gente perceba o quanto é necessário alguns pontos fundamentais na nossa vida, principalmente em atitudes. Bom, Ruth, ela era uma moabita, né? E ela conheceu o filho de Noemi e casou-se com ele. Só que Noemi, ela veio da região de Israel por causa da fome e ficaram em Moabe. E lá, né, o marido de Noemi, que era Elimeleque, ele veio a falecer. E ela tinha exatamente 2 filhos. Os 2 filhos se casaram e também vieram a falecer. Então ficaram 3 mulheres, ou 3 viúvas, né? Noemi, Orfa e Ruth. E com essa situação, claro, a gente está numa época ainda em que a mulher, né, viúva principalmente, não tinha assessoria, não era abraçada, né, pelo governo ou por assistências. Então era uma situação muito difícil. Você imagina 3 viúvas, né? Então Noemi pediu para que elas se dispersassem, ficassem longe dela, procurassem as suas vidas, os seus novos casamentos. Só que uma delas, que foi órfã, mesmo muito triste, decidiu caminhar a sua vida. Ruth não. Ruth disse que ficaria ao seu lado, né? E com a decisão de Ruth de ficar ao lado de Noemi, ela diz a Noemi, mostra para Noemi a sua lealdade a ela, né? Não a desamparando, não a deixando de lado. E isso foi um momento muito importante dentro da história de Ruth. A gente vai entender detalhadamente por que esse momento foi o momento mais importante, né? Porque no desenrolar da reflexão a gente vai perceber que a necessidade de Ruth tomar um posicionamento nos mostra também que muitas e muitas vezes, dentro das nossas atitudes, dentro dos nossos comportamentos, Deus também atua, né? Então a gente vai andar e caminhar um pouquinho dentro dessa percepção. Bom, agora a gente vai ver o texto, aonde a gente vai ter um pouquinho mais de prosseguimento em relação à nossa reflexão. É lá em Ruth. Ruth só tem 4 capítulos, né? Se você tiver oportunidade, leia o capítulo de 1 a 4 para que você entenda um pouquinho mais sobre a história de Ruth. Se você já leu, releia para que você também usufrua, né? E entenda assim de forma diferenciada tudo que você já sabe. Então, lá no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, diz o seguinte: Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo,
o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí, ali serei sepultada. Faça-me, ó Senhor, o que o bem que lhe prover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, Noemi, ela com certeza deve ter ficado bem espantada, porque não seria aí uma reação apropriada para alguém que podia, ainda jovem, conquistar um marido e deixou, né, a situação de tentar essa oportunidade para ficar ao lado de uma outra viúva. Como assim ficar ao lado de uma viúva, né, e sofrer todos os problemas, estar aí, na verdade, auxiliando alguém e também padecendo com esse alguém. Então, o primeiro momento aí que Boaz, que é o futuro marido de Ruth, a encontra, né? E a vê, e descobre que ela é Ruth, a primeira coisa que ele diz é que já se sabe das atitudes dela. Ou seja, as pessoas já a conhecem e já falam dela. Falam da seguinte forma, porque a atitude dela foi louvável. As nossas atitudes têm que ser louváveis, né? Têm que ser perceptíveis, têm que fazer diferença. E foi exatamente isso que aconteceu com Ruth. As atitudes dela faziam diferença. Uma diferença que não incomodou, mas que fez com que ela fosse admirada. E que quando chegasse aos ouvidos de Boaz, que foi quem a desposou, né? Quem ficou com ela, e trouxe a ela uma nova vida, inclusive a Noemi, e dando a ela o segmento, né, das gerações, inclusive depois aí sendo aí a bisavó de Davi. Então traz, né, essa coisa de ter pertencido, de ter acertado, vamos dizer assim, né, a importância das nossas atitudes. Principalmente numa atualidade que a gente está vendo que a nossa atitude é uma reflexão, né? A gente hoje está parando em casa e está percebendo o quanto faz falta a gente estar com o outro, abraçar, porque a gente não pode nem abraçar mais, né? Não pode dar um beijo, não pode, né, estar perto das pessoas que a gente ama. Exatamente esse momento é o momento em que a gente vê o quanto é importante a gente ter esse momento, essas atitudes tão importantes no reino de Deus, que é estar olhando quem está ao nosso lado. Então a gente vê aí que Boaz, né, declara que já conhece, que já sabe de suas atitudes, porque já são faladas, já são explanadas pela cidade, pelo povoado, quem é Ruth. Isso é muito bom, né? É bom saber que as pessoas falam bem, falam que as nossas atitudes são louváveis. E isso não é um momento atrás, né? Acontecimentos que ficaram para trás. Não, isso é um momento atual. Acredito que Ruth também ficou muito nervosa, muitas vezes, talvez, querendo desistir de algumas situações. Mas ela se manteve firme nas suas atitudes. E aí, pontos importantes que a gente agora vai estar percebendo na vida de Ruth. Ruth foi leal, ela usou de lealdade, porque ela foi acolhida, com certeza amada por Noemi. E ela tinha que retribuir tudo isso, né, estando ao lado de Noemi. Mesmo que ela soubesse que toda a situação poderia até prejudicá-la, mas a sua lealdade, o estar ao lado daquela pessoa que sempre foi para com ela, foi o momento em que ela decidiu, não, eu não vou deixar você. E por ela ter reconhecido através de Noemi quem era o Deus de Noemi, que fez parte agora da vida de Ruth também. A credibilidade aí não foi somente a Noemi, mas a credibilidade também se deu a Deus, né? Deus aí fazendo parte da vida de Ruth, transformando a vida de Ruth, mostrando para Ruth que agora era o momento dela estar ao lado de Noemi e que com certeza ele não estaria desamparando. Nós também temos que perceber o quanto é importante nós sermos leais para com as pessoas. Hoje em dia a gente tem aí os meios de comunicação, infelizmente a gente não pode estar junto, mas a gente pode ligar, a gente pode conversar pela internet, a gente tem acessos de todas as formas, né? Principalmente as pessoas que estão isoladas, que estão sozinhas. É a nossa função de estar ao lado dessas pessoas e aquelas pessoas que sempre estiveram ao nosso lado. Agora é o momento de estarmos ao lado delas. Então, a importância da lealdade dentro do reino de Deus, né? Quanto é importante você ser leal. Não ser leal exatamente, não usar de fidelidade somente com aquele que, né, vem abraçando e deixando você
bem com as situações, mas usando de lealdade para com Deus e mostrando que as pessoas também são importantes. E também para que se tenha essa lealdade, a gente vê o sacrifício de Ruth. Ruth agora ela tem um ato sacrificial. Amar alguém é um ato sacrificial. Porque a gente deixa de fazer coisas que nos agradam muitas vezes para estarmos atendendo ao outro. Isso é um sacrifício. Então, para que a gente haja com lealdade, a gente também precisa ter o sacrifício de amar alguém. Amar alguém é uma coisa muito boa, muito prazerosa, mas ela requer muito de nós. Então, quando Jesus ele se coloca, ele se mostra a importância do amor, ele mostra também que é um momento onde o egocentrismo não existe. A gente acaba matando muitas coisas que nós gostaríamos que existisse dentro de um relacionamento por causa do outro. Claro, não se deve anular-se, mas mostrar a importância que é estarmos juntos, estarmos ligados uns aos outros, né? Então, o sacrifício de Ruth para com Noemi é um sacrifício de amor e é um sacrifício recompensável, né? Porque você vê aí que ela se torna... Ruth é uma pessoa íntegra. Ruth tem as suas atitudes voltadas para o bom senso. É uma pessoa ética. Ela não age para que outras pessoas tenham problemas, para que estrague a sociedade, para que ofenda a sociedade. Nós temos aí os direitos, né, os deveres dentro de uma cidadania e a gente, às vezes, ultrapassa os nossos direitos porque o nosso direito acaba quando o outro começa. E Ruth tinha toda essa percepção e agia dessa forma, por isso as pessoas a observavam tanto. E claro, Ruth foi recompensada por tudo isso. E a recompensa maior de Ruth não foi somente o casamento com Boaz, a sua vida ter sido transformada, mas foi perceber que nunca esteve sozinha, que Deus já esteve com ela em todo o tempo, por todas as atitudes que ela teve. A Bíblia diz o todo o tempo, tudo que você planta, você colhe. Jesus fala isso o tempo todo. Então, irmãos, vamos prestar bastante atenção nas nossas atitudes, no que a gente anda plantando, para que a gente colha o melhor, para que a gente perceba que as melhores atitudes, tudo que vai ser recompensado, não é somente o céu, as ruas de ouro, não é isso, mas ter esse Deus maravilhoso ao nosso lado, que nos protege, nos ama e não nos deixa nunca, é leal, é fiel a nós e nunca nos deixa sozinhos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês e que Ruth aí faça uma total diferença na leitura quando você for lá olhar para todas aquelas páginas e perceber o quanto Deus agiu na vida de Ruth e pode agir na sua vida. Que Deus te abençoe. Não quero viver pensando no amanhã, eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer, posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina